O café tem origem na África e chega no Brasil no século XVIII, mas só cria raiz no século XIX, entre 1830 e 1870, onde se estabelece no litoral brasileiro, no Vale do Paraíba. Nessa época, o estado do Rio de Janeiro era o maior produtor mundial de café. O Vale do Paraíba começa a ser desmatado e coberto de café em 1830, onde a lucratividade era alta e todos queriam comprar café. Temos então a descida do café até o Porto do Rio ou até o Porto de Santos, onde era destinado à exportação. O Vale do Paraíba se desenvolve pela lavoura cafeeira a partir da formação de fazendas, aberturas de estradas e da interligação entre essas fazendas com imigrantes que receberam terras do governo para cultivo de café, cana, milho. Então, tem-se a derrubada de matas e aberturas de acesso entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde essas fazendas tinham uma infraestrutura muito grande. A partir dessas propriedades, com o aumento da produção, tem-se a formação de pequenas vilas que, com o desenvolvimento e a ligação entre uma vila e outra, cria-se um fluxo de pessoas e mercadorias muito grande, acarretando na formação de cidades. Com a abolição da escravatura, a produção foi praticamente a zero, e a partir daí, São Paulo entra no mercado trazendo mão de obra estrangeira em substituição à mão de obra escrava, uma vez que o Rio não estava preparado para as medidas abolicionistas. Então, tem-se a produção voltada para o interior de São Paulo, nas Terras Roxas, até o início do Brasil República. Com a crise de 1929, o café brasileiro entra em decadência. Na época, representava 71% das exportações brasileiras e os grandes compradores eram os Estados Unidos, representando uma estocagem muito grande e queda no preço do café. Para salvar a cafeicultura, o governo brasileiro compra milhões de sacas de café e ordena sua destruição, para impedir uma queda maior ainda. Os fazendeiros deixam de plantar café e investem em atividades industriais, favorecendo a produção industrial nacional. O café é o primeiro produto agroexportador que dá lucro para o Brasil, e graças a ele o Brasil consegue se industrializar com força na época do Segundo Reinado. Nessa última década, o país vive um novo ciclo, onde os agricultores passam a investir em café gourmet, que tem números representativos nas taxas de exportação. Atualmente, a maior produção do estado do Rio de Janeiro se dá na região serrana do Rio, entre Bom Jardim e Duas Barras, onde podemos ver grandes quantidades de pés de café, todos pertencentes ao bom jardinense Aloysio Hertal, de 84 anos. Em 1962, plantou seus primeiros 60 mil pés de café, com dinheiro emprestado pelo extinto Instituto Brasileiro de Café. Demorou 6 anos para quitar a dívida e hoje sua lavoura soma 1,8 milhões de cafeeiros. Os pacotes são vendidos em supermercados da região serrana. O consumo local corresponde a 30% de sua produção. Em 2013, foram 25 mil sacas. Os outros 70% vão para o exterior, principalmente Japão e Alemanha. Seu Aloysio é um dos pioneiros na prática da cafeicultura moderna no Rio. Na última década, o estado vive um novo ciclo. Após o declínio da produtividade nas fazendas do Vale do Paraíba, o solo fluminense passou quase um século gerando um volume irrisório do grão. Com relação ao consumo mundial de café, vemos um aumento tanto no consumo quanto na produção de 2012 para 2015. De janeiro a agosto de 2015, o Brasil exportou cerca de 23 milhões de sacas de café, tendo importante participação nas exportações totais e no agronegócio brasileiro.